E aí, galera do quinto ano, vamos lá, nossa aula de ciências hoje está na página 45. Vamos lá, abram aí a página 45. Vamos lá. Os vegetais, assim como os outros seres vivos, podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma assexuada, é necessário que os gametas masculinos e femininos se encontrem para que haja a fecundação. Os vegetais que possuem sementes e flores são os que se reproduzem dessa forma. Todos aqueles vegetais que primeiro nasce a florzinha, para dar florzinha, nascer a semente, o fruto, essas coisas, elas se reproduzem de forma sexual, certo? Reprodução com fecundação, como é que quer dizer isso? O órgão responsável pela reprodução dos vegetais é na maioria das plantas a flor, né? Grande parte dela possui o androceu e o gineceu. O que é que significa androceu, gente? É o órgão masculino da planta, que é responsável pela reprodução, pela produção do pólen, aliás. E o gineceu é o órgão feminino da planta, formado pelos ovários, onde ficam os óvulos, ou seja, as células reprodutoras femininas da planta. Geralmente, em uma mesma flor, podemos encontrar os órgãos de reprodução, tanto masculino como feminino. Geralmente, numa mesma flor é possível encontrar esses dois tipos de órgãos, o masculino e o feminino. Quando tem uma flor que possui esses dois tipos, ela é chamada de hermafrodita, certo? Ela é chamada de hermafrodita. Olha aí na página 46 do livro. Tá vendo esse gráficozinho aqui dessa flor? Tá mostrando onde é que fica o ovário, o gineceu, o androceu, a sépala e a pétala. Estão vendo? As flores são formadas basicamente por 4 partes. Quais são essas partes que formam as flores? O cálice. O que é o cálice? Estrutura constituídas por sépala. A sépala, tá vendo? Tipo de folha que oferece proteção à flor. Tem o corola, é formada de folhas denominadas de pétalas, certo? O corola também conhecido como pétalas, que varia de cor, tamanho, dependendo da flor, né? As pétalas da flor. O gineceu corresponde à parte feminina da flor e o androceu corresponde à parte masculina da flor. Existe a polinização. O que é a polinização? Como acontece a polinização? A polinização acontece quando a flor está madura, e o pólen é levado do androceu para o gineceu. É assim que acontece a polinização. Como é que acontece a polinização? Quando a flor está madura, aí o pólen é levado do androceu para o gineceu. Certo? Muitas espécies de pólen precisam ser transportadas de uma flor para outra por um agente polinizador. Quem são esses agentes polinizadores? Geralmente é o vento, a água, os insetos, os animais, os pássaros, não é? Naquele filme B-Movie, da abelhinha, que tem a equipe de polinização, que elas pegam de uma flor e jogam nas outras. Vocês já prestaram atenção? Já lembram desse filme? E tem também, gente, os animais que são responsáveis. Sabe qual é um animal responsável pela polinização, gente? O morcego. O morcego, aquele que se alimenta de fruta, ele acaba comendo a fruta e as sementes, às vezes, eles deixam cair. Quando aquela semente cai no solo, dali ela vai germinar e nascer uma nova planta. O que acontece após a fecundação do pólen? O que acontece, gente, após a fecundação do pólen? Depois da fecundação, a flor passa por várias mudanças em sua estrutura. As pétalas, por exemplo.
As sépulas e o androceu murcham e caem, ficando apenas o gineceu, ou seja, os ovários, que se desenvolve formando o fruto. E os óvulos, eles acabam se transformando na semente do fruto. Tá vendo aqui nesse gráfico, ó? Murchou, ficou apenas o óvulo que se transformou no fruto. Deu para ver aqui? A germinação. O que é a germinação? É a transformação da semente. Não há nada melhor para explicar uma germinação do que o exemplo do feijão. Tá vendo aqui, ó? Todo mundo acho que já fez essa experiência do feijão em casa, né, gente? De ver o feijão germinando, nascendo. Ele acaba criando a raiz e nascendo. Legal, né? Ó, uma curiosidade. O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais se alimentam de frutos. Ao ingeri-los, eliminam as sementes junto com as fezes. Esse mecanismo chama-se dispersão de sementes e ajuda a plantar várias novas árvores. Ó, a página 48. Reprodução sem fecundação. Como é a reprodução sem fecundação? Quando a gente faz uma plantinha de galho de uma outra planta. Existem plantas que a gente precisa, a semente, tudo. E existe aquela planta que você só arranca um galhinho, planta ali, dali ela surge uma nova planta. A roseira é um dos exemplos de uma planta que se reproduz sem fecundação, certo? Alguns caules, quando separados da mãe, são capazes de enraizar-se no solo e dar origem a uma nova planta. Tipo a batata é uma delas, que depois de separada dá origem a uma nova planta. Tá vendo? Há outras plantas como musgos, samambaias, avencas, que não têm flores. Essas plantas que não têm flores, nem frutos, nem sementes, nem nada, eles se reproduzem através de uma estrutura chamada esporos. Tá vendo aqui na planta, ó? Isso daqui se reproduz através disso daqui. Ao cair em solo adequado, os esporos podem germinar e originar uma nova planta da mesma espécie. Então, gente, esse foi o conteúdo de ciências. Vocês vão ver, tá na página 45 até a página 48. Vocês vão dar uma lida e vão resolver as atividades seguindo a agenda eletrônica, tá bom?